Aleluia, Pai. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos dar um início à leitura da Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 12. Glória a Deus. Abre o livro de Lucas, capítulo 12. Aqui vai se falar, irmãos, sobre... Glória a Deus. Aleluia. Aqui vai falar sobre o fermento dos fariseus. Glória a Deus. Então vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. No versículo 1, ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é hipocrisia. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, e nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo o que em trevas disseste, à luz será ouvido, e o que falaste aos ouvidos no gabinete sobre os telhados será apregoado. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não têm o que mais fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Não se vende 5 passarinhos por 2 asses, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. Até os cabelos dos vossos cabelos estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. E digo-vos que todo aquele que confessar diante dos homens, repito, irmão, o versículo 8, e digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. E quando vos conduzires à sinagoga, aos magistrados, às autoridades, não estejais ansiosos do que ou de que haveis de responder, nem o que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que deveis falar. Até aqui, irmãos. Nós vamos parar por aqui e nós vamos falar aqui da palavra. Então, veja, irmãos, no capítulo 12, nós encontramos aqui, vocês viram aqui que se ajuntaram muitos, milhares de pessoas ali, e estavam até se atropelando. Glória ao nome do Senhor Jesus, uns aos outros. E Jesus, estando ali no meio, ele já começou a dizer assim: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é hipocrisia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, vejamos, irmãos, que ele já lançou diante daquela multidão e seus discípulos para tomar cuidado, tá, do fermento dos fariseus, que eram os líderes. Eles eram ali os líderes das sinagogas, homens que tinham conhecimento das escrituras. Bom, enfim, no versículo 2, o Senhor Jesus disse que nada há de ser encoberto, que não seja descoberto, e nem oculto que não seja sabido. Portanto, no versículo 3, portanto, tudo que em trevas disser, a luz será ouvido. E o que falasse ao ouvido no gabinete, que quer dizer um quarto, né? Sobre os telhados será apregoado. E o que o nosso Senhor Jesus nos diz aqui, segundo as Escrituras, irmãos? Ele está dizendo que
os fermentos, quando Jesus falou sobre o fermento dos fariseus, o fermento ele simboliza, né, irmãos, como uma corrupção naquela época. Glória ao nome do Senhor. É uma corrupção e mal. Ele fermenta, é uma coisa lançada no meio do povo e aquilo corrompia e fazia isso mal. Nós podemos ver isso, está no livro de Mateus, no capítulo 16, versículo 6 ao 11. Também nós encontramos em Coríntios, capítulo 5, versículo 6 a 8, e Gálatas também, capítulo 5, versículo 9. Glória ao Senhor. Então, irmãos, o fermento é o mal da hipocrisia. E o que é uma pessoa hipócrita? Fingida. E esses fariseus, eles eram fingidos, irmãos. Eles se mostravam conhecedores das coisas de Deus ali, e como se fizesse, mas na verdade não faziam. Vocês lembram que uma parte Jesus disse para ele: ai de vós que fazem as leis e nem com o dedo de vocês põem cargos pesados no povo e nem com o dedo de vocês movem. E os fariseus também com as suas hipocrisias. Então, amado, nós vemos que o comportamento hipócrita deles naquela época enganava o povo, irmãos. Glória ao nome do Senhor Jesus. Por isso que Jesus desmascarou eles. Entenderam? Por isso que Jesus disse: acautelai-vos, quer dizer, tomem cuidado com o fermento dos fariseus, aquilo que eles estavam falando, as doutrinas deles, estavam fermentando o povo. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, amados, nós vemos aqui, pelo poder aqui nesses versos aqui, glória a Deus, que eles enganavam muita gente, irmãos. E, no final, isso era encoberto. Depois, né, acabava sendo conhecido por Deus. Irmão, por mais que esses fariseus estavam fermentando, e ainda que o povo não enxergasse isso, aos olhos de Deus, Deus enxerga. Por quê? Somente o Senhor tem poder de entrar nas mentes e nos corações de cada ser humano. Imagina Jesus como Deus Filho, ele tinha conhecimento dos corações e pensamento desses homens. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, e que jamais, você sabe que ninguém engana a Deus. Ninguém engana a Deus, irmão. Por isso que agora, na leitura da palavra de Deus, nós temos que aprender e tomar muito cuidado para nós também não sermos hipócritas. Queremos, irmãos, ser fingidos. O verdadeiro cristão, ele anda diante de Deus na sinceridade, como diante dos homens também na sinceridade e diante dos seus irmãos. O hipócrita não. O hipócrita, ele pode estar, entre aspas, né? Pode ser teu amigo, pode ser que está ali te trazendo tão bem, mas o coração é tão fingido que, na verdade, procura o mal. E assim nós temos que nos tratar nos dias de hoje, olhar a nossa alma e o nosso coração diante de Deus. Somos fingidos ou somos verdadeiros diante do Pai? Porque Cristo já foi muito... Irmão, vocês têm ideia? Milhares, como está escrito aqui, muitos milhares, a tal ponto que um estava atropelando o outro, tão apertado que estava, e Jesus lança isso bem no meio da multidão. Quer dizer, alertando a multidão contra a hipocrisia, o fermento que os fariseus faziam. Eles lançavam palavras mentirosas, enganadoras, eram fingidos e assim por diante. Mas Deus conhece os corações, não é, amados? Então, tudo, olha, e aqui Jesus fala nesse versículo 3, tudo que disseres, olha aqui, ó, porquanto tudo em que em trevas disseres, a luz será ouvido. O que falasse é ouvido no gabinete. Quer dizer, entretanto ali, as pessoas falando num quarto fechado, reunido em algum quarto, alguma sala ali, ele sairia do telhado apregoado, né? Glória a Deus. Então, nada vai ser encoberto, irmão. Diante de Deus, nada será encoberto. Uma hora aparece. As coisas são fingidas, por isso que é o perigo da hipocrisia, tá bem, amados? São muitas coisas escondidas sendo realizadas e para que depois, né, venha à tona. E Deus faz isso, porque Deus, ele habita na terra. Como ele habita na terra? Porque o seu Espírito está entre nós. O Espírito Santo está aqui, pois o Espírito Santo de Deus conhece tudo. E Deus está lá no céu. Então, irmão,
tudo que é dito, né, aqui no gabinete, que quer dizer no quarto, que isso é dizer em particular. Por isso, irmãos, tomamos muito cuidado de fazer algumas reuniões particulares, articulando alguma coisa contra alguém, porque Deus conhece, isso vai acabar caindo futuramente, Deus permite que vai para o telhado. O que é ir para o telhado? Vai para a boca do povo, todos vão ficar sabendo. Então, aquilo que fizer o mal em oculto vai ser descoberto. Glória ao nome do Senhor Jesus. Amados, isso que Deus dá a graça para falar é a palavra de Deus, é o que Jesus estava dizendo. E hoje, graças damos a Deus por nós termos o Espírito Santo e temos que ser regenerado no Senhor e andar na sinceridade. Hoje, irmãos, que cada um de nós que estamos aprendendo isso, nunca sejamos hipócritas, fingidos e fazer reuniões ocultas, quer dizer, em particulares, para se tomar alguma coisa contra alguma pessoa. Guardamos-nos disso em nome de Jesus, tá bem? Glória a Deus. No versículo 4, Jesus ele diz assim: eu digo-vos, amigos meus, é isso aí, está falando com a multidão, não temais o que mata o corpo, e depois não tem o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Irmãos, eu gostaria que vocês também abrissem no livro de Mateus, no capítulo 10, versículo 28. Aqui Lucas, ele relatou desta forma, e Mateus, ele já fala um pouco mais aberto assim, olha, veja o que ele diz. No Mateus capítulo 10, versículo 28. E não temais aos que matam o corpo. Quer dizer, Mateus aqui ele está sendo mais detalhista, tá bom? Lucas falou, Mateus nós já entendemos que é o corpo. Mas aqui Mateus ele é mais detalhista. Ele diz, não temais o que mata o corpo e não pode matar a alma. Antes, temei antes aquele que pode fazer perecer, quer dizer, matar, né? Perecer no inferno a alma e o corpo. Então, Jesus, aqui em Mateus, ele foi mais claro do corpo e a alma, tem que estar junto, né? Então, nós vejamos aqui, irmãos, que muitos até podem nos matar fisicamente, como Jesus disse ali para eles, né? Você vê os apóstolos fisicamente, eles foram os mortos, né? Pedro foi também crucificado, Tiago foi degolado, enfim, vejamos bem que eles podem até, e eu nos dias de hoje, muitos cristãos, irmãos, também perdem a vida levando o evangelho em alguns países que não aceitam e acabam dando tiro neles, matando, enforcando, não é verdade? Mas essas pessoas, elas por ter Cristo, eles não temem aqueles que podem fazer o mal, né, fisicamente, e porque é o limite, irmão. A pessoa matar a vida da outra pessoa é o limite. Ela não tem poder de ir na nossa alma. O que tem mais é ir até o corpo. O resto não pode fazer mais nada. Mas o que o Senhor Jesus nos ensina, que glória ao nome do Senhor Jesus. Então, nós não devemos temer essas pessoas. Não tema, ainda que nós possamos assim ter um pouco de medo, né, irmão? Claro, você morrer, as pessoas se assustam, não há dúvida. Mas antes disso, lembra que não tem poder de tocar na alma de vocês. A alma pertence a Deus. A nossa vida pertence a Cristo Jesus. E aqui nas Escrituras, irmãos, glória ao nome do Senhor Jesus. Então, o que o Senhor nos ensina, que nós devemos, sim, fazer mais sentido é temer a Deus. Por quê? Porque Deus, ele nos assiste tanto na vida, ele nos assiste tanto na morte, e também na eternidade. Deus é eterno. Então, amado, aqueles que morrem em Cristo, Jesus vê que ele está morrendo no Senhor, o nosso Deus vê você no morto, Jesus ressuscita e você vai para a vida eterna. Glória ao nome do Senhor Jesus. Que obra linda, né, irmãos? Então, é Deus que preside a nossa vida. Se nós pensarmos desta forma, crendo no Senhor como nós cremos,
Deus preside a tua vida em tudo, Ele dirige a tua vida, meu amado irmão, minha amada irmã. É o Senhor que dirige, é Ele que está presidindo, Ele preside a tua vida, Ele preside a tua morte e a tua eternidade. Olha que alegria, isso nós não tínhamos conhecimento. Através de Cristo Jesus já temos esse conhecimento. Eu acredito que muitos aí devem estar bem alegres por ter Deus na sua vida. Você deve estar bem alegre de você existir e Deus te anunciar o Filho, o Evangelho, como anunciou, trazendo o Filho dele aqui na terra. E agora, meus amados irmãos, somos mais do que felizes por termos Cristo Jesus como nosso fiel e único que é Salvador, e termos Deus como Pai, reconhecemos a paternidade celestial, espiritual. O nosso Deus é o nosso Pai celestial. Que maravilha, né, irmão? Então é o nosso Deus, ele vê tudo isso. Então, irmão, aquelas pessoas, presta bem atenção, hein? Glória ao nome do Senhor. As pessoas que não querem Deus, as pessoas que não querem permanecer no Senhor, que é ir contra ao Senhor nosso Deus, sendo como? Incrédulo. As pessoas que querem ser incrédulas, não acreditam, não quer fazer a vontade de Deus, não se arrepende dos seus pecados, então, esses sim, eles vão ser lançados, corpo e alma, no inferno. Por isso que Jesus disse, não temei o homem que possa matar o corpo, mas a alma não. Então, temei a Deus, temei aquele que tem poder, tanto perecer na alma como no corpo. Então, todas as pessoas que não temem a Deus, não crê, é incrédulo, esses vão perecer no dia do juízo no inferno. Entenderam bem? É isso que Jesus estava dizendo para aquela multidão. E nos dias de hoje, nós também. Então, amado, tema a Deus, tenha respeito com o Pai Celestial, honra Ele, como nós honramos nosso papai e nossa mamãe, honra o nosso Pai Celestial, Ele está na tua vida, olha a bondade que Ele tem na vida de cada um de vocês. Deus é maravilhoso, Ele é puro, Ele é santo, glória ao nome do Senhor Jesus. Então vejamos aqui, amados, já no versículo 6, ele já fala assim: não se vende 5 passarinhos por 2 asses, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. Você vê, irmãos? Olha que interessante. No versículo 7, até os cabelos do vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Olha que coisa mais linda. O que o Senhor Jesus nos ensina aqui, irmãos? É que se o Senhor, nosso Deus, né, irmão, o nosso Deus, não ignora os passarinhos, como ele está dizendo aqui no versículo 6, não se vende os passarinhos dois asas, e nenhum deles é esquecido diante de Deus. Então, irmãos, medite aqui comigo, em nome de Jesus. Jesus, o nosso Senhor, no versículo 6, ele está dizendo que nenhum passarinho é esquecido diante de Deus. Se eles não são esquecidos diante de Deus, é sinal que Deus tem atenção na sua criação. Ele tem atenção até nos mínimos detalhes. Irmãos, eu vou até além, até as formigas. Tudo é criação do nosso Senhor, tudo tem vida, e Deus é detalhista, o nosso Pai é muito detalhista. E aqui o Senhor está dizendo claramente nesse versículo que esses passarinhos, que eles até o mais, vamos dizer, na classe dos passarinhos, os pardais, que são tão insignificativos, né? O Senhor cuida deles. Irmão, será que Deus não vai cuidar de vocês? Claro que vai. E olha como nós somos muito ansiosos, olha como nós temos muita preocupação. E sendo que os animais, o Senhor cuida deles. Quanto mais a criação que Deus mais ama, que é o ser humano. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, e Deus nos criou. Ele ama demais cada um de vocês, irmãos. Todos vocês e toda a humanidade. E a vontade de Deus é que todos sejam salvos, todos creem no seu Filho Jesus. Infelizmente, como está escrito nos versículos anterior, os incrédulos não vão ver a vida eterna, estarão julgados. Mas por causa da sua incredulidade, o Senhor está sempre pronto para ajudar aqueles que clamem a Ele. Então, amados,
O nosso Deus, ele está ciente, agora, dizendo para nós, ele está ciente da vida de cada um de vocês. Ele preside, ele está dirigindo a sua vida. É claro, irmãos, que às vezes nós somos teimosos. Nós queremos tomar decisões que às vezes nós não buscamos a Deus e tomamos por nossa própria conta. E aí as coisas mudam um pouco. Mas no final, quando nós nos humilhamos, Deus coloca nós no trilho outra vez. Com a nossa desobediência, a gente acaba saindo dos trilhos. Mas quando nós nos humilhamos e pedimos perdão ao Senhor, ele com a sua mão poderosa, amorosa, te recoloca no trilho de novo. Ou seja, perdoa as suas fraquezas, os seus pecados, e ele volta a colocar na presença dele para você andar com ele. Glória ao nome do Senhor Jesus. Irmãos, então, pode ter certeza que Deus está ciente de cada um de vocês, da vida de cada um de vocês, tá bom? Então, guarda isso para que você sempre lembrar, nas suas aflições, nas suas lutas, nas suas perseguições, Deus está contigo. Em nome de Jesus. E, amados, aqui quando se fala de 2 asses, na verdade era um dinheiro, né? Que ele se comprava por dinheiro. Na verdade seria, naquela época, até centavos nos dias de hoje. Mas isso aí já é mais moeda. Vamos mais à frente. No versículo 8, ele disse assim: Eu digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Amados, nós vemos aqui então, nesses versículos, irmão, que Jesus acrescentou um elemento positivo, vamos dizer assim, uma declaração que está lá no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 26. Bom, desta forma, irmãos, se alguma pessoa, alguém ali, se envergonhar do Evangelho de Jesus Cristo, se negar Cristo na sua vida por alguma vergonha, algum medo, alguma coisa, e, e se envergonhar do próprio Cristo, com certeza, né, irmão, quando Cristo vier, quando Jesus vier, o Senhor Jesus também, e ele vai vir. Quando ele vem, vem em juízo, né, irmão? Depois ele vai vir para cá, ele vai pegar os seus, vão arrebatar a igreja, depois vai vir o juízo. Glória ao nome do Senhor Jesus. Claro, teremos que reinar com o Senhor, mas no final do juízo, nosso Senhor Jesus, ele também diz que todo que confessar ele vai confessar diante dos anjos. Mas aqueles que o negarem, ele também vai negar diante dos anjos do nosso Deus. Então, irmãos, veja bem, não tenha nenhum, espero que nenhum aqui se envergonhe de ser cristão na presença de Deus. Cristãos são os pequenos cristos, são os seguidores de Cristo. Que ninguém tenha vergonha de ser cristão, mas que possa dizer, eu amo Cristo, eu sirvo a Ele pela vida e pela morte, como nós já ouvimos muito isso antigamente nos servos antigos, servas antigas, e não tem vergonha. Mas hoje, infelizmente, muitas coisas estão mudando. Às vezes, como já disse, são pequenos detalhes. Quer ver? Às vezes está na rua, nós passamos, vamos dar um exemplo, a gente passa por nossos irmãos, e o nosso irmão está na roda de uns amigos que não são cristãos, e de repente, paz Deus, irmão, a pessoa sem graça, bom dia, boa tarde, não deu aquela comunhão, né? Porque você mandou uma saudação da paz de Deus e recebe um bom dia ou uma boa tarde. Aí a pessoa fica até vermelha, sem graça lá, envergonhada, e os amigos falam, mas parece que ele é crente. Não, e faz aquela desculpa. Está com vergonha. Irmão, o verdadeiro cristão, ele não tem vergonha de falar do seu Cristo. Ele ele fala de Cristo, prega o evangelho de Cristo, ou ela, anuncia Jesus, se declara cristã, se declara cristão sem medo de que venha a sofrer alguma coisa na sua vida,
Isso são aqueles que amam Cristo e entregam a sua vida para Jesus, e aonde que nós lemos agora no anterior, que o Senhor nos ensinou, né? Não temei ao homem, mas temei antes a Deus. Irmãos, vocês imaginam, nós tivemos dois casos aqui semelhantes, um foi Pedro e outro foi Judas. Pedro, já falei na reunião para vocês aqui, Pedro cometeu um pecado muito grave, porque ele, além de negar Jesus, ele praguejou contra Jesus e mentiu. Três pecados: a praguejar, mentir e negar, como se não conhecesse Jesus. Vocês lembram antes do galo cantar. Mas uma coisa linda que aconteceu, se fosse no pé da letra, Pedro também não iria entrar no céu, que Jesus ia negar ele para os anjos. O que foi lindo, a misericórdia de Deus. Por isso que Deus é longânimo, irmãos. O que é a longanimidade? Ele espera que a tal pessoa, antes de morrer, ele venha pedir perdão a Deus. É o que Pedro fez. Ele chorou amargamente, ele se afastou dos discípulos, ele deve ter pedido tanto perdão a Deus, ele já não se sentia mais como discípulo, ele ficou muito ruim. Mas, irmão, é um arrependimento. Você vê que depois da ressurreição de Jesus, Jesus manda dizer que avisa os discípulos e a Pedro. Então, Pedro não estava muito perto dos discípulos naquele momento e foi avisado. Irmãos, Judas já foi diferente. Judas também, ele vendeu Jesus Cristo. Aquele momento que Jesus falou, amigo, um beijo tu me traz. Naquele momento houve nele ali uma situação de remorso. Quis devolver o dinheiro, não conseguiu devolver o dinheiro e ele jogou o dinheiro lá no pátio do templo e ele foi se enforcar. Qual é a diferença? É que nele não houve arrependimento. E para ele exterminar a sua dor, para externar, tirar a sua dor de que ele estava sofrendo, irmão, que ele estava passando por um sofrimento de que não é o arrependimento, esqueci a palavra, mas Deus vai me dar a graça de lembrar. Então, o que ele fez? Ele acabou, então, tirando a sua própria vida, deu fim na sua própria vida, remorso, a palavra é remorso. Ele sentiu muito remorso, e aquele remorso foi tão forte que ele não queria mais suportar aquele sofrimento do remorso, do mal que ele tinha feito e a atitude que ele tomou. Então, ele acabou tirando a sua própria vida. Então, essas são as diferenças. Aqui que Jesus está dizendo, nesse versículo, ele está dizendo que aquele que negar ele vai negar também essa pessoa diante dos anjos de Deus. Aquele que confessar que ele é o seu Cristo, o Senhor, também confessará diante dos anjos esta pessoa. Glória a Deus, né, irmãos? Então, eu creio que vocês devem estar maravilhados com Cristo, a obra de Jesus na vossa vida. Eu tenho certeza que vocês devem estar dizendo glória a Deus, porque Cristo me revelou a sua graça e esse dom tão gratuito, amoroso de Deus, nós não merecíamos, foi dado para nós como um presente. Glorificamos a Deus, irmão. Damos glória a Deus por tudo isso, porque somente o Senhor, Ele é Deus, irmão. Ele é Deus de cuidar cada um de nós. Tá bom? Então, vamos lá. Glória ao nome do Senhor Jesus. Queridos, eu acredito que muitos de vocês devem ter passado por situações assim, ou vão passar. Alguém vai te indagar. Pode ser até numa roda de amigos de trabalho, ou de escola, ou de algum lugar. Amados, eles vão até pode querer te debochar, mas não negue Jesus na tua vida, meu irmão, minha irmã. Fala, olha, meu amigo, eu sou crente em Cristo Jesus, Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, e a Ele devo toda a minha vida. Mesmo que eles debocharem, no dia do Senhor, você será coroado, porque você não nega Cristo na tua vida. E sabe que não é só no falar que a gente pode. Você sabia que no falar, não é só no falar que a gente pode negar. A gente pode negar Jesus nas nossas ações. Toma cuidado, hein? Com as ações. Até nós podemos tomar atitudes que possa negar Cristo. Então, irmão, que as tuas ações, que o teu falar
confesse que Cristo está na tua vida. Irmão, até no seu andar, no porte de você andar, as pessoas saberão que você é do Senhor Jesus, é um cristão, uma cristã, porque até as suas vestimentas declara que você é de Cristo. Isso é confessar que você é de Cristo. Você viu? Por isso que está ali no livro de 1 Coríntios, e nós vamos ler para relembrar, 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Vamos até lá para vocês verem como tudo mostra e aponta para nós fazermos a obra do nosso Senhor Jesus. Olha o que está escrito aqui, amados. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Olha o que diz aqui. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Está falando do corpo. Esse corpo aí que você tem, carne, osso e sangue, tá? Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e não sois de vós mesmo? Vejam. Então, o Espírito Santo, Deus providenciou, assim que nós cremos em Cristo Jesus como nosso Salvador e a Deus como nosso Pai Celestial, Ele nos deu o Espírito Santo. Então, nosso corpo, ele é um templo do Espírito Santo. E isso confessa que o Pai está em nós. E isso também nós declaramos que Deus é o nosso Pai e Cristo é o nosso Salvador. No versículo 20, vai declarar por que isto. Diz, porque foste comprados por bom preço. Que preço é esse? O preço do sangue imaculado do Cordeiro de Deus, que é o nosso amado e fiel Salvador Jesus Cristo. Então, ele está dizendo, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, nosso corpo tem que confessar que somos cristãos, que nós somos de Jesus Cristo. E o nosso espírito, a qual falamos e declaramos e profetizamos, e Cristo é o nosso Salvador. E nos dias de hoje, nesse mundo secular, cheio de pecado, com as modas vindo e tantas coisas, muitos cristãos, tanto homem como mulher, estão negando o Senhor até nas suas vestimentas, que não são mais modestas. Muitos são sensuais, roupas para chamar a atenção do sexo oposto, para uma cobiça de um corpo, vamos dizer, que esteja bonita, que seja belo ou bela, e traz a sensualidade, que é a atração, a cobiça da atração para o pecado. Então, o crente e a cristã, o cristão e a cristã, irmão e irmã, que ama Cristo, ela declara Cristo até na sua vestimenta, como o homem também declara Jesus até na sua vestimenta. O que eu estou falando de vestimentos, irmãos, é vestimentos modestos, tá bom? Estou dizendo vestimentos que não provoca os desejos. Vou ser até mais claro com vocês, tá bom? Bem claro, vamos dizer assim, uma palavra bem popular, claríssima, que não provocam desejos sexuais. Pronto, isso é mais claro do que isso, não tem, né, irmãos? Tem que ser bem claro, porque hoje as escolas ensinam nossas crianças, falam tão aberto, coisas erradas aí, né, que ensinam nas escolas, que é através de outras pessoas, outros alunos, aquelas conversas dele, aqui também nós vamos ter que ser bem claro, mas claro em Cristo Jesus, com temor dele e com sabedoria e com respeito ao Pai Celestial. Então, se tiver irmãs que vão se apresentar diante do Senhor em reuniões com seus irmãos e irmãs, em igrejas, seus irmãos e irmãs, com roupas escandalosas, roupas que venham a mostrar suas pernas, ou o homem também, não é a mulher, não, hein, irmão? É que a mulher, irmãos, ela tem o poder da atração, o homem é a cobiça, tá? Porque a mulher, se ela se vestir
uma roupa indecente, todos vão olhar para ela. Todo homem olha, até velho acaba olhando. Essa é a realidade. Por isso que fala da cobiça. O homem, ele tem a cobiça, ele tem desejos. Essa é a verdade. Então, Satanás é terrível, e é isso que ele provoca. Por isso que ele está tentando entrar na igreja. Tentando, não. Ele entra. Ele não entra dentro de nós se nós não permitirmos. Claro, né? Então, é desta forma que vem negar Jesus. Porque, irmãos, se nós fomos comprados, como está escrito aqui, comprado por um bom preço diante de Jesus Cristo, diante do nosso Deus, então quer dizer que nós temos que agradar alguém, e esse alguém não é mais nós, é o Pai Celestial, né? É o nosso Deus, né? Louvado seja Deus. Então, amado, sejamos fiéis com o Senhor, não negue Jesus na sua vestimenta, não negue Jesus Cristo no seu falar, nas suas ações. Não negue Cristo. Ame Jesus. Mesmo que você tiver que passar qualquer constrangimento, mas não fira a honra de Cristo na tua vida. Seja fiel com Ele. Você viu que ele disse que Deus cuida de nós nos mínimos detalhes? Se as aves, Deus assiste ele, não vai assistir um ser humano como você? Ainda mais comprado pelo sangue de Jesus Cristo? Claro que ele vai. Ele vai cuidar de cada um de nós, tá bem, meus amados? Se algum de vocês estão passando alguma prova, alguma luta, algumas dificuldades, não reclame, só fala, Senhor, eis aqui a tua serva, o teu servo, que está passando por uma situação, não tem onde eu me agarrar se não for no meu Pai. E segundo a tua palavra, aqui no livro de Lucas, o Senhor Jesus declarou que ele, Deus, ele não esquece de nenhum dos passarinhos, ainda mais eu, Senhor, que tu me fizeste a tua imagem, o homem, a imagem e a semelhança. Eu tenho certeza que tu estás na minha vida. Meu Pai, me socorre em nome de Jesus. Eu confio em ti. Me dê força. Eu tenho filhos, eu tenho esposa, eu tenho esposo. A outro pode dizer: meu esposo já morreu, minha esposa já morreu. Mas eu não estou só, tu estás comigo, Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor, nos momentos mais difíceis, vai vir com socorro sobre a minha vida. Eu tenho certeza. Sabe quando você vai confessando, confessando, confessando? Aí você entra naquela passagem de Marcos, capítulo 11, versículo 25 ali, que você pede com fé, você pede para remover a montanha, e aquela montanha vai ser removida em nome do Senhor Jesus, que é os problemas da vida de cada um, e assim vai dependendo da fé de cada um de vocês. Sejam firmes, tá bom? Fiéis com o Senhor. Não abandona Jesus por nada, tá, meus amados? Então vamos voltar. Então, sobre negar e sobre confessar, eu creio que todos entenderam. Agora, olha o perigo aqui, irmãos. Vamos ler o versículo 10. Olha quanto Jesus vai mudando o assunto, né? Ele vai dando a sua doutrina, ensinando as pessoas. Que isso aqui é um ensinamento que Jesus está dando para aquela multidão e os discípulos ali ouvindo. Agora, olha essa passagem, versículo 10. E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, que é o próprio Jesus, ser-lhe-á perdoada, mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. E aqui é grave, muito grave. Nesse versículo 10, o Senhor Jesus foi muito claro. Irmãos, por que que Jesus disse que se alguém blasfemar, falar uma palavra contra Jesus, tudo que falar contra aquela pessoa, com Cristo, é uma blasfêmia, porque ele é santo, é filho de Deus. Então vejamos aqui, irmão, né, que se Jesus era muito compreensível, que ainda que aquelas pessoas blasfemassem contra Jesus, ele ainda era compreensível de entender isso. Por quê? Porque Jesus, naqueles dias, estava em forma humana. Tá certo? Então, o senhor, ele estava ali, ele entendia, tá bom? Então, por ele estar ali naquela forma humana, ele foi muito passível nessa situação. Então, olha, se aquele que ainda se levantar contra o Filho do Homem, quer dizer, se levantar contra mim, ainda é perdoado,
porque eu estou, como se dizendo, eu estou aqui em forma humana, e a pessoa, né, pensa, mas, olha agora, o que vai acontecendo. Nós podemos ver isso, mas eu queria só abrir um pouquinho aqui. Vamos lá no livro de Marcos, no capítulo 3, Marcos capítulo 3, versículo 28, dois versículos ali, 28 e 30. Vamos lá, Marcos capítulo 3. Vamos conferir ali uma passagem. Olha o que diz aqui. Na verdade, vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, de toda sorte de blasfêmia contra quem blasfemarem. Olha, tá vendo? Aqui Marcos, ele é mais detalhista. Vou repetir. Na verdade, vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens. Quer dizer, às pessoas. E toda sorte de blasfêmia com que blasfemarem. Então, ele foi muito claro. Toda sorte de blasfêmia que blasfemarem. Agora, o 29 diz assim: qualquer porém, agora entra um porém aqui, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas é culpado do eterno juízo, castigo eterno. É culpado. E aqui é que temos que tomar cuidado. Então, por que Jesus estava dizendo? O versículo 30 responde. Porque dizia que Jesus tinha um espírito imundo. Por quê? Porque Jesus tinha expulsado um endemoniado pelo Espírito Santo. Então, vamos entender, voltando a Lucas aqui, no capítulo, né? Lucas, no capítulo 10. Então, nós vemos aqui, irmãos, que de acordo com essa passagem, né? Que acabamos de ler aqui em Marcos, você viu ali, blasfemar, irmãos, que muitas pessoas ainda ficam em dúvida, mas como que é blasfemar contra o Espírito Santo? Tem até medo, né, de blasfemar por alguma palavra, contra, essa palavra não é de Deus, não sei, assim. Tem pessoas que pensam dessa forma. Não, irmão, o que a Bíblia Sagrada nos ensina, que blasfemar contra o Espírito Santo, guarda isso, blasfemar contra o Espírito Santo é atribuir a Satanás as obras que o Espírito Santo faz. É isso. Vocês lembram que Jesus expulsou o demônio? Os fariseus, os escribas falaram para a multidão, ele expulsa o demônio por Beelzebu? Lembra disso? Isso é a blasfêmia do Espírito Santo. Por quê? Jesus expulsou com o dedo de Deus. Você pode ler no capítulo anterior, no capítulo 11. Eu acho que no versículo 37 nós lemos na reunião passada. Então, aqueles homens blasfemaram contra o Espírito Santo, perderam a vida eterna, não tem perdão, porque eles atribuíram aquela obra gloriosa que o Espírito Santo fez em Cristo Jesus, atribuiu essa obra para Satanás, Beelzebu, e fazendo uma confusão na mente da multidão. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Entendeu bem claro isso aí, meus amados? Deu para vocês entenderem? Isso é um pecado imperdoável. Não há perdão nem nesse século e nem no vindouro. Ou seja, no juízo final, vai para o lago do fogo eterno. Não tem nem como se justificar. Então, queridos, às vezes acontece, muitas vezes, principalmente em crentes novos, né, que às vezes enfrentam algumas lutas, algumas provas, alguns a dificuldade e se decepciona, né? E aí ela pega e fala, Deus não está na minha vida, a palavra de Deus não cumpriu na minha vida. Isso é ansiedade, irmãos. Tá? A pessoa tá querendo até dar uma machucadinha no Senhor, vamos dizer assim, tá? Para ver se Deus atende a situação dele lá, livra de alguma coisa. Veja bem, irmãos, isto é uma murmuração. Ela não está negando que Deus não existe, ela está dizendo que Deus não está na vida dela. Está murmurando, está entendendo? E ainda o Senhor perdoa isso e tem misericórdia. Agora, se um dos... Eu acho que é difícil, não? Muito difícil. Porque quem é crente em Cristo verdadeiro já conhece o seu Salvador, não se atreve a falar uma coisa dessa. Bom, mas aqueles que estão no mundo,
ou alguém também, isso pode acontecer, né? Alguma obra que Jesus faz, que Deus faz através do Espírito Santo, e aquela pessoa, ela atribuir a outro ídolo, Deus, demônios, isso aí é blasfêmia contra o Espírito Santo. Por isso, irmãos, tomamos cuidado, tá bem? Olha, quero dizer uma coisa para vocês. Presta bem atenção nisso, tá bem? Lá em Mateus, no capítulo 7, né? Salvo engano, em 7. Jesus disse assim, que acautelai-vos dos falsos pastores, que eles vêm com pele de ovelha, mas no interior deles são lobos devoradores. Ele falou sobre pelos frutos se conhece as árvores. E no final diz assim, ele falou, nem todos que me chamam de Senhor entrarão no reino do céu. E uma passagem diz assim, Senhor, em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E Jesus disse que falou abertamente, dizendo, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, vós que praticai a iniquidade. Então veja que se você se deparar que às vezes tem um crente que não anda de acordo com o ensinamento de Deus, não anda com Jesus, anda com uma vida dissoluta, uma vida aí cheia de problemas, mas às vezes ele usa uma autoridade e acaba expulsando um demônio, certo? Alguma coisa nesse sentido, vocês não se assustem com isso. Por quê? Porque o nome de Jesus tem autoridade, irmão. Você sabia que o nome de autoridade, você pode ver que o nome de Cristo está no topo da autoridade dele ali. Isso você vai ver em Marcos capítulo 16. Ele diz, em meu nome, primeiro ele pôs o nome dele, vós expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e assim ele vai indo, não é verdade? Então, irmãos, alguns, porque vai haver até confusão num crente. Pô, mas eu conheço esse crente e faz todas essas maravilhas, eu não estou mais entendendo. É porque ele está. Agora, irmãos, por isso que nós temos que tomar muito cuidado, tá bom? De usar o nome de Deus em vão e usar as autoridades com as nossas obras sujas. Tomamos bastante cuidado. Algum caso passam vergonha, outro caso tem até algum sucesso e continuem na vida de iniquidade. Então, meus queridos, como que nós temos que fazer? Fugir da iniquidade, fugir do pecado, para que assim o nosso Deus seja glorificado na tua vida, porque quem pratica iniquidade nega Jesus, já cai naquela leitura anterior. Deu para entender tudo isso? E que Deus abençoe a todos. Amados, então, eu quero só deixar frisado para todos vocês, tá bom? Mais uma vez, para ficar bem guardado. Então, para alguém que blasfemar contra o Espírito Santo, meus amados, é que está atribuindo a Satanás, ao diabo, as obras que o Espírito Santo faz. Então, o Espírito Santo faz as obras e o inimigo que está sendo glorificado. Não, não é Deus que fez isso. Tome cuidado com isso, que esse pecado é imperdoável. Mas damos glória a Jesus Cristo e a Deus Pai pela iluminação da palavra de Deus, que esse aqui é a vontade de Deus na nossa vida, que nós sejamos bem sábios no Senhor Jesus. Então, aqui está. No versículo 11, diz assim, e quando vos conduzires às sinagogas, aos magistrados, autoridades, não estejais ansiosos de como ou de que haveis de responder, nem do que haveis de dizer. Por quê? Aí Jesus dá a resposta. Porque, no versículo 12, ele responde, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que deveis falar. Olha que coisa linda. Irmãos, vocês creem que no futuro, quando nós enfrentar algumas coisas, o próprio Espírito Santo vai nos ensinar? Jesus declarou isso aqui. Por isso que vocês são o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de vocês. Ande com o Senhor, amado. Não entristeça o Espírito Santo dentro de vocês com pecados, com erros, mas santificai-vos no Senhor, para que o Espírito Santo ensine tudo a nós.
está ensinando nós. Tanto que essa leitura, o próprio Espírito Santo, através dele, né, irmãos? Nós estamos lendo e o Senhor vai nos abrindo a mente, vai mostrando o que Jesus ensinava para eles e que o Senhor Jesus está ensinando para nós em pleno século XXI. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, irmão, esses dois versos aqui, esses... Vou beber água, com licença. Me dê licença aqui, por favor. Esses dois versos diz assim, né? Quando ele falou aí esse versículo 11 e 12, glória a Deus, ele estava falando para os seus discípulos, irmão, sobre as perseguições depois de Cristo ali, eles iriam ter mais perseguições. Vocês viram, né, irmão? Depois da morte de Jesus, os apóstolos foram perseguidos, a igreja de Jesus foi perseguida, nós vamos ver aqui alguns relatos aqui, né? Então, Jesus estava dizendo para eles que eles iam ser conduzidos à sinagoga, as pessoas iam prender eles, iam levar na sinagoga. Isso aconteceu na vida de Paulo muitas vezes, aconteceu na vida de Pedro, eles apanharam lá, né? Vocês podem ver. Então, eles tinham que enfrentar nas mãos daqueles magistrados, glória ao nome do Senhor, aqueles poderosos, doutores das leis ali, né? Mas vamos ver uns exemplos ali que o Espírito Santo, irmão, ensinou os cristãos daquela época e que hoje também vai nos ensinar. Então, como que o Espírito Santo ensinou, como que eles deveriam fazer? Quero ajudar vocês. Abre no livro de Atos, no capítulo 4, versículo 8 ao 12. Vamos lá, em Atos, capítulo 4, versículo 8 ao 12. Aqui nós estamos vendo que Pedro e João foi aprisionado. Então veja que aqui Jesus falou ali em Lucas, já começou a cumprir aqui em Atos, depois da morte de Cristo, o Espírito Santo já começou a ensinar os discípulos. Olha que coisa mais linda. Versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, olha lá quem vai ensinar Pedro, hein? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe diz: principais do povo, e vós, anciãos de Israel. Então, ele estava conversando com quem? Com os povos poderosos, os magistrados. E estava lá os anciãos da época, estava lá todos aqueles magistrados ali, e os doutores. Então, ele diz assim, no versículo 9, visto que hoje somos interrogados, olha lá, Jesus disse que eles iam enfrentar. Olha, agora eles já estão enfrentando. Visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e de modo como foi curado. E aqui nós vemos que aquele homem estava enfermo e vocês vão lembrar que eles curaram, né? Vocês lembram lá da cura do coxo, ali em frente, que eles iam no templo a orar, e aquele pediu esmola, falou: olha, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas aquilo que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. E foi esse motivo que eles foram convocados para estar aqui, foram presos por eles para estar diante desses homens. E Pedro, ele não teve mais medo, irmão. Pedro teve a ousadia. O Espírito Santo faz isso. Glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo faz isso com nós, irmão. E aí ele foi tomado e o Espírito Santo começou a ensinar na boca dele. Olha só, ele disse, vou repetir, por favor, aqui, versículo 9. Visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, que é esse homem coxo, e de modo como foi curado, como ele curou. Agora no versículo 10. Seja conhecido de vós todos vocês estão em plenário, todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, olha aí o homem não negando Cristo agora. Olha Pedro confessando Jesus, que todos nós confessamos Cristo em nossa vida, meus amados. Glória a Deus, que em nome de Jesus Cristo, Nazareno, aí vem uma acusação. Aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus o ressuscitou. Vocês mataram, mas o Pai Celestial ressuscitou o seu Filho. Que ousadia, irmãos. Só tem que ser através do Espírito Santo. E esse homem teve medo de morrer? De jeito nenhum. Olha que ele falou assim, e Deus ressuscitou dentre os mortos em nome desse, que é Cristo Jesus. É esse
que está diante de vós. Então, quer dizer, em nome de Deus, né, em nome de Jesus, e Pedro falou, é quem está diante de vós, eu estou aqui diante de vós. E aí ele diz, ele quem? Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, edificadores, a qual foi posta por cabeça da esquina. Olha como que ele já, a ousadia no Espírito Santo em Pedro, e Pedro já dando as respostas, tudo ensinado pelo Espírito Santo, na mesma hora. E ele não estudou para isso não, viu, irmãos? Foi na hora. Irmãos, se vocês creem que no momento mais difícil da vida de vocês, quando cercarem vocês e apertarem vocês, e vocês clamar o Senhor Jesus, vocês creem que o Espírito Santo vos ensinará tudo. Glória ao nome do Senhor. Olha aqui, ó, versículo 12. E nenhum outro há salvação. Agora ele generaliza tudo. Não há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Só o Senhor Jesus é o único e fiel Salvador. Só Ele pode salvar a nossa vida. Ei, irmão, que coisa mais linda deve ter sido aquele momento. E depois aqui, prossegue aqui, irmão, mas essa é a parte mais, assim, vamos dizer, que foi bem centrado que o Espírito Santo ensinou eles ali. Queria levar vocês também em Gálatas, no capítulo 5, versículo 9. Vamos lá em Gálatas para... Glória a Jesus. Gálatas, capítulo 5, versículo 9. Perdão, irmão. Deixa eu ver aqui. Não, versículo 29 ao 32. Capítulo 5, versículo... Peraí, deixa eu não fazer confusão aqui também, né? Glória ao nome do Senhor Jesus. Diz aqui, ó. Capítulo 5, 5, versículo... Glória ao nome do Senhor Jesus. Ô, irmão, não é Gálatas, não, é em Atos. Desculpa, eu estou aqui confundindo. É capítulo 5, versículo 29. Volta em Atos lá. Agora era para virar só uma página, já fui em Gálatas. Gálatas é sobre o fermento dos fariseus, me perdoa. Tá? Olha aqui, ó. Atos, no capítulo 5, versículo 29 ao 32. Olha o que diz aqui, ó. Porém, responderam Pedro e os apóstolos, quer dizer, os discípulos ali, os apóstolos junto com eles, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Está lembrado que Jesus ensinou eles? Ensinou a multidão? Temei a Deus. Então, aqui ele falou que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus do nosso Pai ressuscitou Jesus ao que vos matasse, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunha acerca desta palavra. Nós e também o Espírito Santo. Olha lá, tá vendo? Nós e também o Espírito Santo. Quem está ensinando Pedro? O Espírito Santo. Que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Agora, olha que coisa mais linda. Esse versículo 32 de novo. E nós somos testemunha acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àquele que lhe obedece. Vocês obedecem? Obedecemos, Senhor. Pois é, Deus deu o Espírito Santo a vocês. Deu a nós, queridos. Guarda essas palavras. Siga Cristo. Não negue nada. E o que é aqui temer ao homem, irmão? Quando a gente olha aqui, não está falando, irmão. Estamos falando do homem que está nos afrontando no mundo, afrontando para que nós negamos Jesus, por medo em nós. Irmãos, se algum homem, alguma mulher, alguém afrontar você para pôr medo, você contra o seu Deus, não tema essa pessoa. Tema a Deus. Tá bem? Se tem pessoas que querem que vocês se afastem de Deus, não tema essa pessoa. Tema somente o Senhor. É isso. E é aqui que o Espírito Santo nos dá esse ensinamento, essa ousadia para nós enfrentar. Um dia, cada um de nós, pode ser num trabalho, pode ser numa escola, numa faculdade,
alguma coisa pode acontecer, seja cheio do Espírito Santo, ele vos ensinará tudo na palavra. Se você tem compreensão de tudo isso aqui, no dia que chegar, você viu? Olha, irmãos, presta bem atenção, está terminando isso aqui, mas guarda isso no teu coração. Você viu que em Lucas nós lemos e Jesus ensinou bonitinho eles. Depois Jesus não estava mais com ele, mas o Espírito Santo estava, e o Espírito Santo ensinou todo ele. E Jesus só adiantou, dizendo que isso ia acontecer no futuro. Amados, a Bíblia Sagrada, hoje, Cristo está no céu, o Espírito Santo está entre nós, mas a palavra de Deus deixou aqui escrita para a gente aprender. Se não tivesse escrito aqui na Bíblia Sagrada, nós íamos saber que Jesus tinha ensinado isso aos seus discípulos? Não, nunca iríamos saber. Mas através das Sagradas Escrituras, aprendemos e o Espírito Santo nos ensinará. Jesus apontou que o Espírito Santo nos ensinará. Olha que coisa mais linda. E aonde está escrito isso? Por acaso foi o Espírito Santo que falou para vocês que ele iria te ensinar? Não. Foi a palavra de Jesus escrita divinamente nas Escrituras, mostrando para nós que o Espírito Santo nos ensinará nos momentos mais difíceis. Ele vai nos ensinar como devemos falar na frente de algumas pessoas que irá nos enfrentar, que irá nos persuadir. Então, esse é o conselho da palavra. Guardamos em nosso coração, sejamos fiéis e agradecemos a Deus por tudo, viu, meus amados? Que o nome de Deus seja louvado. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Aleluia. Deus. Santo é o Senhor. Santo é Amém. Deus.